Mais uma semana chegou, estamos gratos a Deus pelas bênçãos que Ele nos concedeu até este momento. Já estamos na 5ª semana destes 3 meses em que temos um assunto particular sobre a família, a que nos dedicamos a compreender, a entender, a estudar sob a graça e a orientação de Deus para que alcancemos aquilo que todos nós ansiamos, como maridos, esposas, filhos, os pais, os avós, todos nós ansiamos essa felicidade. E o Senhor não nos deixou sozinhos para alcançarmos, porque seria impossível. É com a sua graça, com o seu poder que poderemos alcançá-la. E por isso estamos gratos a Deus, porque através da sua palavra, a palavra bíblica, nós encontramos aí essas orientações que precisamos. Um bem-aja para todos vós, bem-vindos. Saudamos também, mais uma vez, tenho o privilégio e a alegria de ter aqui o meu marido. Seja bem-vindo, Paulo, também, neste momento. E vamos começar o estudo desta semana com mais um assunto, mas para isso precisamos da benção de Deus, então vamos orar juntos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelo privilégio que é nosso de podermos partilhar a Tua Palavra. Agradecemos, Senhor, pela Tua revelação, que nos dá linhas de orientação muito claras para nós nos orientarmos na nossa vida. E obrigado acima de tudo, Senhor, porque para além da revelação, Tu nos disponibilizas o Teu Espírito de verdade, o Espírito Santo, para nos conduzir e para nos ajudar, motivar e dar o poder para fazermos a Tua vontade. Abençoa-nos, Senhor, na explanação breve desta lição, que os princípios que vão aqui ser enunciados possam tocar os corações de quem nos ouvir. Tudo isto nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Esta semana temos um convite, ou seja, um título bastante convidativo, Palavras Sábias para as Famílias. E achei muito interessante porque logo o primeiro versículo que é feito referência, que é o verso áureo desta semana, que é o confia no Senhor de todo o teu coração, de Provérbios, no capítulo 3, versículos 5 e 6. Não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Ou seja, para todos os assuntos na nossa vida, inclusive este da família, a necessidade que nós temos de confiar no Senhor, de desconfiar dos nossos próprios sentimentos e do nossa própria, às vezes, os nossos próprios pensamentos, quando ele diz aqui o teu próprio entendimento, e confiar no Senhor porque Ele endireitará, ou seja, acabará por nos ajudar a resolver os desafios que nós temos na nossa vida. E esta semana, seja qual for, foi isso que nós estudamos a fase da nossa vida, o livro de Provérbios tem conselhos muito diversificados para as diferentes etapas da nossa vida e das nossas dificuldades. E logo na lição do domingo aborda este assunto sobre a questão de saber escolher, saber esperar e saber, na graça de Deus, confiar que tanto ele como ela poderão ter do seu lado alguém que souberam esperar para um momento muito preciso da sua vida, que traz aquela bênção que também criada por Deus será essa mesma bênção que o casal tanto almeja e tanto anseia, que é a questão da intimidade sexual. É interessante que aqui no livro de Provérbios, no capítulo 5, são vários os versículos que nós encontramos onde Deus nos aconselha e nos dá esse SOS de dizer cuidado, porque neste aspecto da vida humana, da vida do casal, ele pode ser o casamento prejudicado ou mesmo um namoro prejudicado por um momento errado de recebermos essa mesma bênção. Não sei se queres explorar algumas ideias. Sim, eu começaria por dizer, Milu, que o livro de Provérbios, que é essencialmente o livro no qual se baseia esta lição, eu considero que é o melhor de todos os manuais de psicologia que pode haver. Em primeiro lugar, porque sabemos a sua origem, é da origem divina, não é? E depois, porque abarca uma grande gama, portanto, de situações que todos nós vivemos na vida. E relativamente a este assunto, que a lição desta semana aborda, como em todos os outros assuntos, nós temos que deixar que Deus guie e oriente a nossa vida. E sabes, Milu, acima de tudo, o facto de nós fazermos confiança ou não na palavra de Deus é que vai determinar se temos ou não fé nele. Porque se verdadeiramente eu tenho fé em Deus, então isso pressupõe que eu acredito que aquilo que Ele me diz é o melhor. Mesmo que às vezes eu possa não compreender, porque há uma diferença entre compreender e aceitar. E até o sentir. Exatamente. Por exemplo, eu posso não compreender aquilo que Deus me pede, mas no entanto eu raciocino da seguinte maneira: se Deus pede é porque é melhor, então eu aceito.
mesmo sem compreender. Repare, eu costumo às vezes fazer esta comparação. Nós hoje todos lidamos com muitos aparelhos, por exemplo, computadores. Bom, a esmagadora maioria de nós não sabe como é que um computador funciona lá por dentro. Simplesmente não sabe. Mas, e se lhe pedissem para explicar, ainda seria pior, não é? Mas isso não impede que ele possa aceitar o facto de que, pelo menos, sabe utilizar, não é? Então, nós podemos também ter esta confiança singela, simples, daí que Jesus tenha dito, se não tiveres fé como uma criança, não entrareis no reino dos céus, que é simplesmente confiar. Deus disse, então, se eu tenho realmente fé, eu acredito, e ao acreditar, eu aceito aquilo que Ele me orienta. Acontece muitas vezes que quando nós pomos em prática aquilo que nós sabemos ser a vontade de Deus, mais à frente nós compreendemos o porquê que Deus nos tinha pedido para agir de determinada E maneira. esse aspecto da confiança, eu creio que é um desafio para os adultos, mas é mais um desafio, é um desafio ainda maior para os jovens. Exato. E neste aspecto da questão da sexualidade, porque tudo à nossa volta, a publicidade, a sociedade, as orientações, tudo apela a que hajam as duas coisas que são erradas já na sua base, que é uma intimidade sexual antes do casamento e depois também, através dos filmes, novelas, o que seja, as intimidades sexuais fora do casamento. Ou seja, tanto a nível de casal, como seja ele casado ou no namoro, esta confiança que deve haver da parte de nós, de todos nós, na palavra de Deus, para percebermos realmente que o Senhor não nos quer impedir de felicidade. Exato. Porque às vezes é isso que passa. Mas pelo contrário. Pelo contrário, é guardar-nos e preservar-nos e cuidar de nós para que esse momento que foi criado por Ele e que pode ser e quer Deus que seja essa grande bênção, seja realmente sentido pelo marido e pela esposa. Exatamente. E o inimigo, sabendo que isso é uma grande bênção, com certeza que a sua intenção é destruir. Sabes, Milu, eu lembro muitas vezes daquela frase de Jesus onde ele disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores ao dilúvio comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento. Exato. Há duas grandes pulsões, para usar a linguagem até da psicanálise, há duas grandes pulsões dentro de nós, em que uma delas é exatamente a sexualidade. E, portanto, nessas palavras de Jesus nós vemos que, por exemplo, os apetites alimentares e os apetites sexuais vão, de certo modo, orientar ou dirigir grandemente a vida dos nossos concidadãos. Se nós queremos verdadeiramente seguir a vontade de Deus, pois bem, essas duas áreas, a área alimentar e a área sexual, têm que estar realmente na mira da nossa atenção, porque o inimigo vai procurar com que nós possamos cair aí. Exato. E como diz aqui muito bem, portanto, a poderosa atração do amor ilícito que existe muito nos nossos dias e nós vemos isso, é na publicidade, é nos outdoors, é em tanta coisa, existem imagens, coisas apelativas à sensualidade, aos instintos, não é? E sobretudo para os homens, não é? Que são muito confrontados com imagens de mulheres que, tem-se que dizer, é verdade, são belas, claro que eles não vão escolher mulheres que não tenham padrões de beleza, de estética realmente os mais elevados, não é? Exatamente para poder atrair. E realmente nós vivemos num mundo que apela muito para o estímulo desses instintos e nós, com a ajuda de Deus, temos que realmente nos agarrar a Ele para nos protegermos. Agora, não gostaria também de dizer que nós, infelizmente, na nossa sociedade, vemos muitos que já cederam. Exato. Pois bem, para esses, Exatamente. felizmente, há esperança. Isso. Ou seja, não devem pensar que por terem tomado um passo em falso, que agora perderam toda a esperança. Sejam eles namorados, sejam eles um casal. Exatamente. E portanto, que nós podemos, pela graça de Deus, reverter, não é fácil, sim, mas podemos, pela graça de Deus e pelo seu poder, reverter as consequências, ou pelo menos uma parte das consequências desse ato errado. Portanto, que ninguém desespere se já foi vítima, portanto, de ter caído em tentação. Exatamente. Outra palavra sábia que nós poderemos encontrar esta semana e que vem referido na lição de segunda-feira é um apelo aos pais. E eu achei muito interessante aquilo que nós já sabemos, mas mais uma vez que nos traz este ensino e nos traz este alerta, é que os filhos olham para os seus pais em busca de várias coisas. Diz a lição, em busca de apoio, de afeto, de orientação e, sobretudo, de exemplo. Isso. E vários versículos nós tínhamos esta semana para estudarmos.
Achei muito interessante, por exemplo, que o Provérbios dizer que a melhor herança que nós deixamos para os nossos filhos, já falámos nisso numa das lições anteriores, não é a questão das riquezas, porque elas não duram para sempre, mas é estas questões de orientações a nível do caráter, que os nossos filhos estão inevitavelmente a aprender connosco, porque nós transparecemos traços de caráter também. Tu como pai, eu como mãe, nós como marido e esposa, estamos a dizer alguma coisa aos nossos filhos. E o Senhor aqui dizia, por exemplo, quando num dos versículos, Provérbios, no capítulo 15, versículos 1, 18, ou no capítulo 16, por exemplo, o homem, o melhor exemplo que podemos dar aos nossos filhos, por exemplo, o dar respostas brandas, aquele que é longânimo, que sabe dominar o seu espírito. E creio que este é um desafio que nós temos como pais, que pelo stress da vida, pelas diferentes azáfamas que temos na nossa vida, às vezes o momento em que estamos a conversar com os nossos filhos nem é só sobre aquilo que eles fizeram, mas é todo um fardo que já temos em cima de nós, que quem depois acaba por receber esse mesmo peso acabam por ser os nossos filhos. Exatamente. Isso é terrível e pode começar a semear na mente deles sementes que depois crescem e que dão frutos terríveis. Exatamente. Portanto, eu gostei muito aqui dos conselhos que foram aqui dados no final da lição de segunda-feira. O primeiro, e isto é para os pais, no fim de contas, a coisa mais importante que um pai pode fazer pelos seus filhos é amar a mãe deles. Exato. Isto é muito importante. Ou seja, nós devemos, diante dos nossos filhos, nós pais, estou a falar para os pais agora, nós pais devemos sempre, diante dos nossos filhos, valorizar a mãe. Porque um filho... Eu lembro-me quando eu era filho, eu embora gostasse do meu pai, mas eu estava sempre mais ligado emocionalmente à minha mãe. Isso é absolutamente normal. E eu lembro uma vez o nosso filho pequenino, ele disse assim, papai, eu gosto muito de ti, mas gosto mais da mamã. Eu disse, ainda bem, filhinho, ainda bem que gostas mais da mamã. É porque há um laço que já vem desde o ventre, claro, não é? Exatamente, Que o pai não teve, claro. Isso é absolutamente compreensível. E depois, diz aqui, outra coisa diz aqui, as atrações do pecado, sejam sexo, preguiça, riqueza ou poder, abundam. Mas o marido e pai sábio procura a ajuda de Deus para fazer continuamente as escolhas certas. Exato. Portanto, nós pais, nós maridos, nós somos desafiados a todo o momento pelas tentações, pela atração do pecado. E já agora, deixem-me dizer uma coisa, há um texto no livro de Hebreus, no capítulo 11, quando fala da experiência de Moisés no Egito, diz lá uma coisa que eu sempre isto chamou-me a atenção, que é o que diz no versículo 25, Hebreus 11, 25. Eu vou ler o 24 para percebermos o contexto. Pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir o quê? Prazeres transitórios do pecado. Falando aqui do pecado, diz que dá prazeres. O pecado dá prazer, só que é um prazer que é um prazer transitório. Exatamente, não é definitivo, não dura. É efêmero. É efêmero, muito efêmero mesmo. E, portanto, mas não deixa de ser notório que a Bíblia refere que o pecado dá prazer. Se o pecado não desse prazer, ninguém se sentiria seduzido a cair em pecado. Claro. Quer dizer, a pessoa até fugiria, não é? Mas o pecado é atraente, é sedutor. E por isso é que muitos, indo nessa sedução, se deixam levar e caem, não é? Aliás, aconteceu logo com a mãe da humanidade, Exato. Com Eva, não é? Ela deixou-se seduzir pela ilusão de que, fazendo o contrário daquilo que Deus tinha dito, seria melhor para ela. Enganou-se redondamente e enganam-se todos aqueles que vão nesta sedução e depois acabam por descobrir na sua vida amargos de boca terríveis. As consequências terríveis. Exato. Portanto, nós, homens, temos uma responsabilidade muito grande. E essa é de nós nos ajoelharmos muitas vezes, chorarmos diante de Deus e dizer, Senhor, ajuda-me. E se alguma vez, e muito importante, isto para mim é algo que eu interiorizei na minha mente. O combate à tentação faz logo na mente. Pois. Se eu permito que ceder a um pensamento, isso pode-me levar a escorregar ou para palavras que não devo dizer, ou então para atos que não deveria cometer. Portanto, todo o controle deve começar na mente, porque aqui na mente é que se joga tudo. Daí aquele texto de Provérbios que diz, vigia acima de tudo o teu pensamento, Exato. Porque dele depende a tua vida. Exato. Portanto, isto é algo muito importante e deixo este apelo para os pais. Um outro assunto também importante e bastante interessante e pertinente nos dias de hoje, que fala a lição desta semana, que é
corrigir os nossos filhos, disciplinar os nossos filhos, não deixar de o fazer e, com certeza, quando compreendido à luz da palavra de Deus, tem que ser numa base de amor. Não estamos aqui de forma alguma a dizer que é correto uma violência contra as crianças ou contra um cônjuge, o que seja, mas aqui como estamos a corrigir os filhos, vamos falar só particularmente da correção dos pais em relação aos filhos. Essa disciplina tem que haver autoridade, tem que haver limites. Aliás, essa escritora conhecida, Ellen White, diz que os filhos que não são disciplinados são infelizes. Às vezes parece um contrassenso, mas é a realidade. Quando lá fora, na sociedade, é exatamente o oposto, ou seja, cada vez vemos mais esta desresponsabilização dos pais em relação à orientação dos filhos, mas esta disciplina aplicada numa base de amor é imprescindível para o correto crescimento da planta. Exatamente. Portanto, é algo de fundamental. Já que estamos aqui em Hebreus no capítulo 12, aqui estamos no capítulo 11, vamos passar ao capítulo 12, diz aqui que, portanto, que a partir do versículo 5, diz assim: estáis esquecidos Exato. da exortação que, como a filhos discorre convosco, filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem demais quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama. E depois, mais à frente, no versículo 9, o apóstolo Paulo diz assim: além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne que nos corrigiam. Exato. E o respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos. E depois, no versículo 11, ele diz: toda a disciplina que o é feita no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados frutos de justiça. Então, quer Deus nos forma, nos molda através da disciplina. Nós precisamos ser disciplinados. Eu repreendo e disciplino a quantos amo, diz o Senhor. Exato. Portanto, se nós amamos os nossos filhos, temos que os disciplinar. Agora, o problema é que muitas vezes se confunde firmeza com dureza. Exato. Portanto, a firmeza deve estar presente na disciplina. Exato. A firmeza, ou seja, não ceder. Sim. Mas a firmeza não significa dureza. Exatamente. Ou seja, não deve haver dureza, deve haver amor, deve haver carinho, mas um carinho... Ou seja, dando uma imagem, mão de uma mão de ferro, mas com uma luva bem fofa, ok? Portanto, não ser firme, mas com amor, com carinho. É como diz aqui os autores, através de Cristo a disciplina vai ser vista não como um castigo, nem como uma expressão de autoridade, mas como uma correção redentora. Exatamente. E é esta disciplina redentora que o Senhor aqui fala. Portanto, não é um esvaziar do meu temperamento porque estou aborrecido e a criança é que levou naquela hora porque até se calhar fez alguma coisa errado, mas e sobretudo Ellen White fala muitas vezes sobre isso, antes de corrigir dos vossos filhos, ide um bocado à parte e orai. E muitas vezes a gente nem se lembra disso, porque estamos ali na força da nossa emoção e acabamos por ser prejudicial para eles e para nós também. Portanto, deve ser firmeza, isso. portanto, firme como o ferro, mas aveludado, portanto, É sob o Espírito na de forma. Deus. Okay. Quando estamos orientados pelo Espírito Claro, de Deus, claro. sai da forma mais correta. Depois, na lição de quarta-feira, vinha aqui, portanto, é uma lição bastante interessante, sobretudo para as senhoras, e faz sorrir os maridos também, com certeza, que é portanto, esta parte do livro de Provérbios que traz algum humor, a forma como aí está escrito, que há vários versículos que dá a entender que, por vezes, as senhoras... esta facilidade que têm de falar e a facilidade que têm de exprimir as suas emoções, por vezes não é o QB. Exageramos nessa questão e acabamos por azucrinar os ouvidos dos maridos ou dos filhos, e acho muito interessante estas imagens que Provérbios usa para falar exatamente desta mulher que acaba por ser evitada, não é? Sabes, Milu, isto vem ao encontro daquilo que o apóstolo Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 3, logo disso. e no versículo 1, onde diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas a vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho, mas seja ganho como? Sem palavra alguma. As mulheres precisam de um milagre, porque normalmente achamos que a mudança vem exatamente pela palavra. Por falar muito. Por falar e por dizer, tu não ouviste, não disseste, falar. E tu conheces isso, não conheces marido. Pronto, porque tens a mulher lá em casa. Mas isto quer dizer, e é verdade, queridas senhoras e meninas, porque isto é um SOS para nós. Para já, porque vós tendes outra forma de ser e de estar, não é?
mas nós, porque resolvemos as coisas a falar, pensamos que as coisas vós as resolveis igualmente ouvindo-as muitas vezes. E às vezes acabamos por atrapalhar e até por fazer o oposto daquilo que nós desejávamos. Hoje até há estudos da neurofisiologia que mostram que o homem utiliza mais o hemisfério esquerdo e a mulher o hemisfério direito. Isso, enfim, já é quase um clássico, digamos, da investigação. E então, o homem normalmente, claro que há exceções, não é? Claro. Quer de um género, quer no outro, não é? Há mulheres que são às vezes mais racionais do que certos homens. E há homens que são às vezes mais emocionais que certas mulheres. Portanto, isto acontece. Mas no geral, digamos, fazendo a média, o homem normalmente é mais frio, é mais racional, é mais objetivo, é mais pragmático, portanto, é mais matemático. E a mulher é mais sentimental, tem que ter todo aquele enredo, aquele floreado, etc. E o homem quer tudo menos floreados, quer dizer, quer ir direto ao ponto, quer dizer, se tem um problema, ele não quer falar, ele quer é pensar, raciocinar, que é para resolver o problema por ele. E as mulheres, quando têm um problema, precisam de falar. Portanto, e isto muitas vezes provoca choque nos casais. Exato. É interessante que os autores puseram aqui que nós, como mulheres, ao lermos isso, se calhar dar-nos algumas ideias que havia de haver outros versículos também para os nossos maridos. Mas eles existem em relação àquilo que eles precisam. Mas assim aqui como o provérbio só fala das aqui mulheres. só fala das mulheres. É verdade, este conselho é para nós e o recado é para nós. Finalmente, terminando a escola sabatina desta semana, a escola bíblica, aqui na lição de quinta-feira vai-nos falar daquela mulher que todas nós ansiamos ser, que é aquela que vem em Provérbios 31. Portanto, esta mulher virtuosa, para já eu achei muito interessante, porque quando tu vais ao dicionário, virtude quer dizer que é a disposição é uma disposição constante do espírito de exercer o bem e fugir do mal. Isto é extraordinário. E quem nos dá esta sensibilidade só pode ser o Espírito do Senhor. Sem dúvida. Não é? Talvez seja bom referir que esta mulher que o sábio Salomão aqui descreveu, certamente não seria uma mulher, digamos, portanto, ele idealizou, como diz aqui, portanto, ele idealisticamente ele fez um único retrato, onde ele colocou todas as boas características. Claro, isto é um modelo, é um ideal para toda a mulher, não é? Mas certamente que, e apesar de ele ter tido 1000 mulheres, eu acredito que nenhuma das 1000 que ele teve correspondia com exatidão a 100% a este retrato que ele faz em Provérbios 31. Mas isso, por outro lado, também não significa que não se deve, com a ajuda do Senhor, procurar atingir o ideal. Claro, aqui estamos a falar de mulheres, mas obviamente para nós homens também há um ideal que unicamente pela graça e pelo poder de Deus deve ser atingido. E por falar nesse ideal, e mesmo terminando o nosso encontro de hoje, continuamos a falar-vos e a aconselhar-vos a adquirirem estes livros. O Lar Cristão, que, como sabem, já dissemos, vem acompanhado de um guia de estudo, que podem fazê-lo sozinhos, ou com o vosso cônjuge, ou com os vossos filhos, ou até amigos casais, porque não se juntarem num pequeno grupo, fazendo este mesmo estudo, para nos ajudar exatamente nos diferentes aspectos da nossa vida de família. E como oferta, se nos quiserem contactar, portanto, para estes contactos que estão a passar aqui em rodapé, no vosso ecrã, nós poderemos oferecer-vos exatamente este livro que fala sobre temas diversos sobre a família. Ficamos por aqui esta semana, foi uma bênção poder estar convosco e, na graça de Deus, nos encontraremos na próxima semana. Até lá.